Os contratos estabelecem os direitos e as obrigações. Na arquitetura e no design de interiores, eles validam a prestação de serviços. E para esclarecer as dúvidas dos leitores e dos internautas do portal Acessa.com, eu entrevisto a advogada Tereza Rampinelli. Tudo bem, Tereza? Tudo ótimo. Tereza, quais são os direitos do cliente e do arquiteto na hora da contratação dos serviços profissionais? Bom, a primeira dica que eu dou é o seguinte: faça por escrito, porque depois, quando você tiver que fazer alguma reclamação ou tiver que ajuizar alguma ação, não é? Ali no contrato está demonstrado realmente a intenção das partes, certo? Então você tem que ter bem claro preço, o objeto que está sendo contratado, prazo, tem que ter multa. Contrato sem ter multa, né? A pessoa não se sente na obrigação de entregar naquela data, não tem multa. Então, contrato sem multa, no meu entender, né, é um contrato descoberto de responsabilidade das partes. Multa não só com relação à entrega do que foi contratado, assim também como o pagamento. Porque muitas vezes o arquiteto faz o serviço todo e a pessoa não honra com as datas, manda sustar o cheque, né? Então, o contrato ele estabelece entre as partes o equilíbrio, chamado equilíbrio contratual. E qual é a garantia de uma relação quando é estabelecido um contrato? Olha só, no contrato tem uma data. Vamos supor, o arquiteto tem que fazer um evento no prazo de 10 dias, um cantinho para casa-cor, vamos supor, né? No nono dia não tem nem 50%. Então ali o contratante, ele pode exigir do contratado, né, que cumpra ou então que pague a multa, não é? Agora, se tudo é verbal, como é que você vai garantir, né, que foi combinado e que ele tem que cumprir aquele prazo? Assim também como para o arquiteto, o decorador, o projetista, é importante o contrato, porque se a pessoa não pagar na data combinada, tem a multa de 20%, por que não? Porque a multa de 10% hoje está mais que provado que ninguém honra, né? Agora 20% num contrato de prestação de serviços, isso é cabível, né? Principalmente na locação, que depois nós iremos falar no momento próprio. Né? Expressa por escrito. Então, o contrato verbal não tem como comprovar qual a data que foi feita a transação, qual o valor estipulado, qual a data para o cumprimento da obrigação da entrega de uma sala, de um quarto, de um banheiro. Assim também como um contrato verbal não está escrito em quantas parcelas foi dividido, né, a prestação de serviço, se tem multa. Eu sempre falo, faça um contrato, pode ser seu melhor amigo, mas seu melhor amigo pode morrer, você já pagou o preço todo, né? E o dinheiro vai ficar para os herdeiros, se não for cumprimento, então os herdeiros têm que devolver esse dinheiro. Assim também, como no meu caso, né, como advogado, eu sempre faço contrato escrito. Geralmente é 50% e 50% no término. Eu recebi os 50%. No dia seguinte tive um acidente na estrada, 1, 2, 3. E aí minha filha vai ficar com esse dinheiro? Não, ela tem que devolver esse dinheiro que está escrito no contrato. Eu não entrei com a ação, vamos supor, né? Então sempre faça por escrito. Não tem essa questão, mas pegar mal é muito meu amigo. Não, isso é negócios. Negócios, ponto. E muitas pessoas querem saber, e quando o contrato não é cumprido? Aí quando o contrato não é cumprido, eu aconselho a fazer uma notificação por escrito, com a R em mãos próprias, falando que não houve cumprimento, que deverá ser pago a multa ou entregue, né, os valores já pagos, enfim. Se a pessoa fizer de sonsa, você procura um advogado, ele vai fazer a cobrança, o profissional correto é o advogado, ele vai fazer a cobrança amigável, vai entrar em contato, por telefone, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou pelo correio. Não surtindo efeito, ele vai ter opção, o juizado especial de pequenas causas, né? Ou então a justiça comum. E muitas pessoas querem saber também, antes de assinar um contrato, o que a pessoa tem que tomar cuidado? Com as cláusulas leoninas. Cláusula leonina, o que vem a ser? Beneficia só uma parte, né?
Eu sempre falo o seguinte, cuidado com essa questão de copiar contratos do Google, né? A gente fala doutor Google. Porque as pessoas estudam 5 anos de direito, ela sabe alguma coisa, né? Deve saber alguma coisa, né? Então, o que a pessoa deve saber? Que você, contratando um advogado para fazer aquele contrato, se houver alguma lacuna naquele contrato, o advogado é responsável. Existe a responsabilidade civil do profissional, não é? Primeira coisa, vou decorar minha casa, vou decorar meu restaurante, um bar novo, vou procurar quem? Um arquiteto. Quem vai executar a obra? Um engenheiro. Quem que vai projetar onde vai ficar os móveis? Muitas vezes você contrata um projetista porque ele calcula esses pequenos detalhes, né? Quem vai fazer o jardim? Ora, um paisagista. Nós sabemos que tem arquitetos que fazem esse serviço também, mas nada melhor do que um profissional para cada área. Assim como também o contrato. Quem tem habilidade para fazer? O advogado, o seu advogado. Tereza, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso novo quadro. E deixa eu te perguntar uma coisa, por que 2 relógios no pulso? Porque como advogada a gente trabalha com prazos, né? E uma vez, eu estava com um relógio só, tinha uma audiência, eu fiquei esperando. Na OAB, se a gente tempo não passa, que o relógio tinha parado. Aí nesse dia não perdi a audiência, né? Porque eu chego geralmente com meia hora de antecedência. E a partir desse dia eu falei, agora vou andar com 2 relógios. E às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que 2? Sabe, porque tem uma cliente na Inglaterra e outra no Brasil, e a gente brinca por aí. A gente pode falar que isso são coisas de Tereza? São. Coisas de Tereza é uma fanpage, né, que tem a finalidade de transmitir alegria, as coisas que eu faço, que não tem muita explicação não, é mais emoção. Os bares legais de fora, restaurantes, cantinhos interessantes, entrevistar pessoas legais. E o Minutinho do Direito, que é para dar informações sobre compra e venda, locação, e breve, muito breve, direito de família também, não é? Tem muita gente aí pagando pensão a mais, pagando pensão alimentícia a menos. O Acessa.com agradece a sua participação aqui na estreia do nosso novo quadro. E aos internautas e leitores, qualquer dúvida pode enviar para a gente e qualquer sugestão também. Até a próxima!